pode se reapresentar de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu Demais, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo o vídeo ao vídeo gravado. E a quinta é através do Pix. Nossa chave do Pix é apoia@operamundi.com.br. Vou repetir, apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Eu vou agora passar as perguntas dos nossos espectadores, da nossa audiência. E agradeço os diversos super stickers que estão sendo feitos pela nossa audiência. O Danilo Cândido pergunta: qual o grau de influência de Alexander Dugin sobre o governo Putin? Danilo, nenhuma. O Dugin teve alguma influência sobre o presidente da Duma há 15, 20 anos atrás, no início do período Putin, quando o governo Putin teve uma certa aproximação com o nacionalismo neofascista do Partido Liberal Democrata de Zhirinovsky. O Dugin, a teoria do Dugin, a chamada quarta teoria, flerta com o neofascismo. E Dugin era assessor do presidente da Duma. Ao contrário do que diz o Ocidente, Dugin nunca foi assessor de Putin. Não é? Agora, Putin muda sua política depois disso e passa e se afasta desse nacionalismo neofascista, passa a enfrentar o Partido Liberal Democrata de Zhirinovsky, e Dugin passa a ter cada vez menos importância. Ele não tem nenhuma ascendência sobre a política de Dugin. Guilherme Sparrenberger. Seria a Rússia um sistema capitalista nacionalista? É um sistema capitalista, Guilherme, que tem uma orientação nacionalista por conta dessa contradição que eu busquei expor. Ou seja, o desenvolvimento do capitalismo russo colide com os interesses das potências imperialistas ocidentais, que gostariam de ter a Rússia sob sua hegemonia, especialmente para incorporar a acumulação capitalista a baixos preços e a oferta que bem entenderem, as riquezas dos hidrocarbonetos, do petróleo e do gás. Então, como há uma contradição entre o desenvolvimento do capitalismo russo e os interesses das potências capitalistas ocidentais, o discurso que embala o sistema capitalista russo é o do nacionalismo, é o discurso anti-imperialista. Ana Tereza, Breno, por que Gorbachev não fez um acordo formal assinado no primeiro Minsk? Você acha que se esse acordo tivesse sido feito, tivesse sido de fato assinado, teria evitado esse avanço do Ocidente? Eu não acredito, mas qual a sua opinião? Olha, deixa eu primeiro fazer um esclarecimento, Ana. Quem assina Minsk, os acordos de Minsk, são acordos de 2015 que puseram fim à guerra civil na Ucrânia. São acordos assinados pelo atual governo russo, ou seja, por Putin. Gorbachev já não estava mais no governo. Gorbachev sai do governo em 1991, né? Bastante tempo antes. O que Gorbachev não assina, e esse é um grande mistério da história, é por que Gorbachev não transformou num tratado a promessa que o James Baker, secretário de Estado norte-americano, no governo do George Bush pai, havia feito a ele. Qual foi a promessa do James Baker? Que a OTAN não avançaria uma só polegada, nenhuma polegada rumo ao leste, em relação às fronteiras originais da OTAN, que terminavam na Alemanha.
Ele faz essa promessa publicamente, James Baker, mas Gorbachev não exige que essa promessa se converta num tratado. É um grande mistério de por que isso veio ocorrer, porque, afinal de contas, se tratava de algo fundamental para a segurança russa. E o fato é que, sem esse tratado, e diante de uma Rússia muito fraca, especialmente nos anos 90, o Ocidente avançou e descumpriu essas promessas, não é? Incorporou praticamente todos os países que pertenciam ao campo socialista e também ex-repúblicas soviéticas foram incorporadas à OTAN, Estônia, Lituânia, Letônia, por exemplo, como eu já mostrei na exposição. Existisse um tratado formal e este avanço do imperialismo sobre o antigo campo socialista, eventualmente teria sido bastante mais difícil, porque levaria a uma situação mais complexa para a OTAN. Né? Não, os dois acordos de 2015 de Minsk, Ana Tereza, são o acordo 1 e o acordo 2, são ambos em 2015, os dois acordos de Minsk. Renato Vilaço, Breno, você não acha que Putin pode adotar um modelo econômico semelhante ao da China? Olha, Renato, eu não acredito. A Rússia é um país capitalista, dirigida por um Estado burguês. A burguesia russa, ela detém os meios de produção, os principais meios de produção, e detém o poder político no país. Para que isso possa acontecer, ou seja, para que ela possa adotar um modelo econômico semelhante à China, a Rússia teria que passar por um processo de restauração do Estado socialista, de restauração da ordem socialista, uma nova revolução. Seria possível uma revolução comandada desde cima pelo próprio Putin? Olha, nunca se viu na história, mas pode ser. Numa situação dramática em que a sustentação do enfrentamento anti-imperialista exija a aniquilação do poder político da burguesia russa e a concentração de maior poder econômico nas mãos do Estado, poderia haver, da parte de Putin, a adoção de medidas que rompessem com a ordem capitalista e reinstalassem um Estado socialista no país. Seria um fenômeno inteiramente novo, nunca se assistiu um fenômeno desse tipo. Mas a história, a vida é assim mesmo, não é? Às vezes nós nos deparamos com novidades, um processo revolucionário desde cima que mude o caráter de classe do Estado. Pode acontecer, eu não descartaria, mas não vejo como uma hipótese mais provável. Eu acho que nós teremos ainda um longo período de ambiguidade entre o Estado socialista chinês, com a sua economia socialista de mercado, aliado ao capitalismo de Estado russo, com seu Estado burguês dirigido por Putin. São duas formações diferentes, duas formações econômicos, sociais diferentes, dois regimes políticos diferentes. Agora, eu concordo contigo de que a Rússia está, como eu tentei expor, não é? A Rússia vive uma grande contradição entre essa natureza anti-imperialista do seu Estado e o caráter capitalista da sua economia e o caráter burguês desse próprio Estado. Essa é uma contradição que vai ter que ser resolvida por um lado para o outro, mais cedo ou mais tarde. Qual é a modalidade dessa solução? Se haverá uma revolução interna? Se o Putin, de cima a baixo, ele modificará a natureza do Estado russo? Isso não é possível de prever, mas existe uma contradição na Rússia. O Marcelo William James, acho que faltou um pouco de análise sobre o porquê de a grande mídia internacional estar apoiando a OTAN no conflito. Olha, Marcelo, de fato eu não citei essa questão, mas a mídia ocidental, os grandes meios monopolistas de comunicação do Ocidente, eles são uma espécie de plataforma
informativa dos interesses da burguesia ocidental. Por isso que eles tratam a crise na Ucrânia, por exemplo, do jeito que tratam. Ou seja, a Rússia é a vilã e não a OTAN e os Estados Unidos. Ainda que o que a Rússia esteja exigindo é o cumprimento da promessa do próprio James Baker, feita em 89, que a OTAN não avance sobre o sistema de segurança coletiva estabelecido na Segunda Guerra Mundial, que a OTAN não incorpore os países ex-soviéticos e não os transforme numa base militar contra a Rússia. A Rússia não tem nenhuma reivindicação ofensiva, é uma reivindicação defensiva, baseada na promessa do Baker. Mas a imprensa mostra a Rússia como anexionista, tá? Como se fosse uma autocracia anexionista, tá? Que deseja anexar territórios, como se a escalada militar fosse da Rússia. Não é uma escalada militar da Rússia, é uma escalada militar do Ocidente, com a incorporação da Ucrânia, com o armamento da Ucrânia contra a Rússia. A Rússia mobilizou tropas. A Rússia reconheceu as repúblicas rebeldes numa situação defensiva, porque se ela cruza os braços, o Ocidente instalaria bases militares na Ucrânia e da fronteira ucraniana a Moscou, um míssil percorre, um míssil tradicional, não um míssil supersônico. Um míssil tradicional pode percorrer em 4 minutos. É uma vulnerabilidade que a Rússia não pode aceitar nesta situação, ainda mais nessa situação de polarização internacional. Então, esse é o papel da mídia, mentir, colocar a Rússia como vilã da história, acobertar o real debate que existe. Tá? Quem busca uma saída diplomática é a Rússia. Quem está buscando uma escalada militar são os Estados Unidos, que não fazem qualquer concessão na mesa de negociação e que vão armando a Ucrânia e que vão impulsionando as ações de Kiev de provocação contra as repúblicas do Donbas. A Rússia atua de uma forma defensiva, mas a imprensa ocidental tenta mostrar o oposto, que a Rússia é que tem um caráter ofensivo e não a OTAN, os Estados Unidos e o próprio governo fantoche de Kiev. Flávio Tadeu, o que afeta na próxima eleição aqui no Brasil? Olha, Flávio, isso não é previsível, né? Quer dizer, não há uma situação de fácil previsibilidade, digamos assim. Depende de como se desenvolva a situação na Ucrânia, se haverá guerra, se não haverá guerra. Não é? Claro, se houver guerra, isso terá algum impacto no Brasil. Qual será esse impacto? É difícil dizer. É difícil dizer. Eu não me arriscaria a fazer uma previsão a esse respeito. Tá longe do meu conhecimento fazer uma previsão a esse respeito. Que tipo de incidência eleitoral poderia ter? Como isso representaria um agravamento da polarização dos Estados Unidos de um lado contra a Rússia e a China do outro? E naturalmente as forças de direita aqui no Brasil tendem a se aliar aos Estados Unidos, incluindo Bolsonaro. E as forças de esquerda tendem a assumir uma posição anti-imperialista. É necessário ver para qual lado, como é que a opinião pública, o povo brasileiro, enxergará o que está acontecendo na Europa. Ainda é cedo para ter uma conclusão a esse respeito, viu, Flávio? Na minha opinião, no meu conhecimento. O Cadu Lacerda contribui com o Superchat, faz uma pergunta. Pessoal, vamos contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, se tornar membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, fazer uma assinatura solidária, contribuir com o Pix. São todas ações muito importantes para nós, para sustentar e desenvolver o nosso jornalismo. Eu sei que está difícil para todo mundo, tá? A grana está curta, mas qualquer contribuição é bem-vinda. E para nós é muito importante. Jornalismo é uma atividade muito cara. E a gente conta sempre com o apoio de vocês. O Cadu pergunta,
É contraditório buscar aqui um governo progressista e democrático com o autoritarismo burguês russo? É inevitável o surgir do mundo multilateral? Olha, o que nós estamos assistindo, Cadu, na minha opinião, é o desmonte da ordem unipolar, que é aquela ordem que surgiu logo depois do fim da União Soviética. Os Estados Unidos passaram a dar as cartas no mundo. Aquele mundo unipolar está deixando de existir. Nós vivemos a transição para um mundo multipolar, mas com uma característica objetiva hoje, que é essa transição, ela tem como eixo uma disputa bipolar novamente, entre os Estados Unidos de um lado, a Rússia e a China do outro. Essa é a característica da transição. A Rússia e a China possuem mais interesse, muito mais interesse no mundo multipolar do que os Estados Unidos. Aqui não estou dizendo por boas intenções, por interesses próprios, porque como a China e a Rússia querem desmontar a hegemonia norte-americana, a proposta de um mundo multipolar, ela engaja mais países e regiões do que a substituição da polaridade norte-americana por uma polaridade russo-chinesa. Então, a Rússia e a China operam por um mundo multipolar. Os Estados Unidos estão defendendo sua unipolaridade, como a gente está vendo na Ucrânia, como os Estados Unidos e a União Europeia vão tentando defender a sua unipolaridade dentro do próprio território que um dia foi do campo socialista e da própria União Soviética. Vamos aqui à próxima questão. Mário Jorge, o reconhecimento das repúblicas populares pela Rússia vai gerar um nó górdio para os analistas? Olha, Mário, eu acho que é relativamente simples o que está acontecendo. O Putin disse muito claramente, com o reconhecimento das repúblicas populares, de que, diante da escalada do Ocidente, de transformar a Ucrânia num apêndice militar da OTAN, que a Rússia abandonará os seus compromissos com a soberania ucraniana, que a Rússia reforçará sua aliança com as repúblicas rebeldes de maioria russa e que Moscou relembrará todas as origens da Ucrânia. A Ucrânia, na verdade, é um estado que só foi criado pela Revolução Russa de 1917. A Ucrânia não existia como estado independente antes. Ela é uma criação da própria União Soviética. Não é? Então, é uma resposta do Putin à escalada militar do Ocidente, criando condições, à luz do direito internacional, que frente a um ataque eventual da Ucrânia contra as repúblicas do Donbass, que Moscou venha em socorro dessas repúblicas, porque as reconhece como independentes. E, portanto, um ataque da Ucrânia a essas repúblicas será visto como um ataque à própria Rússia, digno de um revide militar. Então, o Putin avançou um passo em relação à situação anterior. Ele havia mobilizado tropas na fronteira, tanto através da própria Rússia quanto nos exercícios com a Bielorrússia, e agora ele diz que reconhece essas repúblicas separatistas e que agirá em solidariedade a essas repúblicas. Então, ele disse muito claramente que deseja uma solução diplomática, uma solução defensiva e simples, que é o rechaço à incorporação da Ucrânia na OTAN, que é o rechaço ao armamento da Ucrânia, e que, se isso não acontecer e a Ucrânia resolver tentar impor, com a ajuda dos Estados Unidos e da OTAN, a Ucrânia tentar impor-se como uma plataforma bélica contra a Rússia a serviço do Ocidente e, ao fazê-lo, agir militarmente contra as repúblicas separatistas através de provocações terroristas ou de ações regulares, que numa situação desse tipo a Rússia
recorrerá à mão militar, que a Rússia se sente no direito de se defender militarmente. Então, está posto um cenário muito claro. Não é? Cabe ao Ocidente, à Ucrânia, decidir se vão à paz cedendo a uma exigência defensiva da Rússia, e não uma exigência de anexação, mas uma exigência defensiva, ou se continuarão neste caminho de incorporação da Ucrânia à OTAN para ameaçar militarmente a Rússia, e aí a tendência é haver guerra na Ucrânia. É a Rússia reagir em caráter defensivo. O Cadu Lacerda volta a perguntar ali, além de ter contribuído com o Superchat, ele é membro do canal. Já tem 13 meses, eu agradeço aqui ao Cadu. Um conflito global é desinteressante para todos, eu creio, mas uma crise afegã na fronteira Rússia, interesse do Deep State americano, ganham dinheiro com isso? Olha, Cadu, eu acho o seguinte, a hipótese de um conflito global ela existe, mas ela não é a hipótese principal. O cenário principal que nós devemos ter hoje é assim. Se os norte-americanos não recuarem da sua escalada, se os Estados Unidos e a OTAN não recuarem da sua escalada na busca de incorporar a Ucrânia à OTAN, é provável que, frente a qualquer provocação da Ucrânia contra as repúblicas rebeldes, a Rússia intervenha com uma ocupação parcial ou completa da Ucrânia, até que a Ucrânia ceda à exigência russa de não se incorporar à OTAN. E isso levaria à desocupação da Ucrânia. É isso que está em jogo. A reação norte-americana e da OTAN, eu não creio que será militar. A reação da Ucrânia será militar. Mas eu creio que os Estados Unidos e a União Europeia, pelo que tudo indica, se manterão numa postura de aplicar sanções econômicas drásticas contra a Rússia, tentando quebrar financeiramente o Estado russo e arrastar a China para isso, prestemos atenção, e arrastar a China para isso, e continuar armando a Ucrânia. Eu não vejo como hipótese mais provável que os Estados Unidos e que a OTAN enviem tropas à Ucrânia. Seria um movimento de extremo risco que os Estados Unidos certamente não irão querer correr antes das eleições de novembro. Eleições nos Estados Unidos de meio período, em que se renova 100% da Câmara dos Representantes, como se chama nos Estados Unidos a Câmara dos Deputados, e se renova 50% do Senado. Né? Um desastre militar na Ucrânia, um impasse militar na Ucrânia, poderia trazer problemas eleitorais para Biden. E a Europa também se veria numa situação grave, não é? Seja tanto de custos de guerra quanto de tensão política interna. Então, eu não vejo como a hipótese mais provável para desencadear. Os Estados Unidos não têm propriamente interesses diretos financeiros, nem sempre os interesses financeiros são aqueles de primeira linha. Os Estados Unidos têm, em relação à crise ucraniana, um interesse estratégico, que envolve também, claro, a economia. Mas qual é o interesse estratégico? Os Estados Unidos querem enfraquecer a Rússia, porque a Rússia é um aliado decisivo da China. E, claro, os Estados Unidos e os países imperialistas europeus querem enfraquecer a Rússia também para poder ter hegemonia sobre os antigos territórios do leste europeu e sobre suas riquezas naturais e sobre seus mercados. É evidente que há um interesse econômico na lógica imperialista. Né? Eu não gosto desse termo Deep State. Esse é um termo criado na crise turca dos anos 90 por teóricos norte-americanos com bastante tempo livre e que fica parecendo uma coisa fantasmagórica. Né? O Deep State é uma coisa sem rosto e sem nome, como se ele fosse um ser
invisível. Nada é invisível. As decisões têm nome e sobrenome, partidos, lideranças. Não existe uma direção invisível em nenhum Estado. Isso é uma espécie de ficção que os teóricos norte-americanos gostam, porque isso é bom para vender tese, para vender livro, para fazer filme. Né? Mas, de toda maneira, é assim que eu vejo o desenvolvimento da situação. O Wagner Momesso contribui com superchat. Pessoal, vamos contribuir com superchat e super sticker. Já estamos chegando ao finalzinho do programa. Wagner Momesso, por que não instalar mísseis aqui na Venezuela ou mesmo em Cuba? É uma opção da Rússia fazê-lo, como uma retaliação à situação ucraniana. Mas, aparentemente, não é a primeira opção do Putin. O Putin está se concentrando diretamente em exercer pressão por uma saída diplomática. E a maneira de exercer pressão é militar, ou seja, é mostrar que a Rússia não irá capitular, não é? Ao plano dos Estados Unidos e da OTAN de incorporar a Ucrânia à Aliança Militar Atlântica, à Aliança Militar Ocidental. Né? O próprio Putin, se não me engano, não diretamente, mas através do seu chanceler, Lavrov, ou do porta-voz da chancelaria russa, elencou como uma alternativa criar uma infraestrutura militar na Venezuela ou em Cuba. Já que os Estados Unidos querem fazer isso na Ucrânia, a Rússia faria isso na Venezuela e em Cuba. Mas não há, até o presente momento, nenhum passo concreto nessa direção. Este é um passo complexo de exportação da crise para outros continentes. Isso não é algo simples, criaria uma complexa situação na América Latina. Então, isso tem que ser bem pensado, né? Porque os Estados Unidos têm, da mesma maneira que a Rússia em relação à Ucrânia, tem facilidades de disponibilizar tropas na América Latina. É o oposto. Quem tem essa facilidade são os Estados Unidos. Então, é necessário ver se essa alternativa especulada pela chancelaria russa corresponde aos interesses de Venezuela e Cuba, de interesses de curto, médio e longo prazo. Vamos ver aqui. O próprio Wagner... não, aqui não. Aí vamos ver quem que... Nós temos espaço ainda para mais uma pergunta. O Eduardo Mantuan. Breno, o Ocidente rifou a economia ucraniana e agora está de mãos atadas. As sanções não terão impactos e a Rússia não vai voltar atrás na decisão de ontem. O que acha? O Ocidente errou nas estratégias? Não há um erro. É uma aposta. Ainda é cedo para dizer se errou ou não. Eu acredito que o objetivo dos Estados Unidos, por todos os passos que Washington tem dado, o objetivo dos Estados Unidos é a guerra. É a guerra. Por que os Estados Unidos acreditam que uma guerra seguido de sanções econômicas pode quebrar a Rússia? Pode colocar a Rússia numa situação econômica dramática e, com isso, arrastar a China. Então, ainda não está claro se essa aposta dará certo ou dará errado. Os Estados Unidos vão empurrando a Rússia para a guerra. Essa é a política dos Estados Unidos. A Rússia tem capacidade militar defensiva, a Rússia tem capacidade financeira e a Rússia tem o acordo com a China. Agora, precisa ver como se desenvolve, quais são as consequências efetivas para a economia russa, quais são as consequências para a economia norte-americana e europeia. Isso aqui é prematuro chegar à conclusão de que o Ocidente errou nas estratégias. A estratégia do Ocidente é a guerra. E, por enquanto, eles estão construindo um cenário de guerra. Depende desse desfecho para sabermos quem é que teve a estratégia certa ou errada. Por enquanto, nós estamos numa fase de acumulação. E, por último, uma pergunta da Raíssa Oliveira. Por que há pessoas de esquerda que defendem o governo russo, uma vez que não tem nada de socialismo? Olha, Raíssa,
não é apenas esse motivo que deve levar pessoas de esquerda a defender um governo, se é socialista ou se não é socialista. Há também outros aspectos a considerar. No caso concreto, o governo russo, o governo de Putin, embora não seja socialista, embora seja um governo burguês, capitalista, é um governo anti-imperialista. É um governo que colide com as potências imperialistas do Ocidente, com os Estados Unidos e com a União Europeia. E aí vem aquela lógica, não é? Quer dizer, normalmente na geopolítica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste momento, já há vários anos, e certamente em muitos anos vindouros, o principal inimigo da China, de Cuba, dos governos progressistas da América Latina, dos povos latino-americanos, o inimigo desses setores de esquerda está na Casa Branca. E o inimigo do Putin também. Então, isso leva a uma confluência na aliança entre as forças de esquerda e o governo Putin, embora o governo Putin não seja um governo socialista ou um governo classicamente de esquerda, é um governo nacionalista. Então, essa é a razão pela qual, penso eu, forças de esquerda defendem contra o imperialismo estadunidense o governo Putin. Pessoal, terminamos assim o programa de hoje. Eu queria agradecer a participação de todos, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente com o nosso programa. Sem a participação de vocês, o nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi